Ezequiel, capítulo 13, do verso 1 até o verso 16. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. Quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dize aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. E os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Amém. Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale ao nosso coração, porque há uma expectativa, há uma necessidade em cada um de nós de receber a Tua palavra, a genuína palavra que sai da Tua boca, que procede de Ti, que alimenta cada um de nós, Pai. Dá-nos desta palavra, deste pão, esta manhã, para que haja edificação em nossas vidas, edificação na Tua igreja. Não estamos interessados em filosofias nem em doutrinas de homens, mas apenas na palavra que procede da Tua boca. E eu quero ser, Senhor, um instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua palavra com verdade e poder. E para isso preciso da unção, do poder do Espírito Santo, para que a minha vida seja este instrumento e a Tua palavra chegue até nós, rompendo as barreiras, as distrações, para que possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. Para isso oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu tenho falado à igreja em algumas mensagens recentes a respeito de problemas, de enganos que têm habitado na igreja do Senhor, não especificamente na nossa igreja, mas na igreja como um todo. São tempos difíceis, como ouvimos aqui na quarta-feira, são os últimos dias, são tempos de crise, em que muita coisa errada tem acontecido no nosso meio. E profetas
profecias também têm estado em moda hoje na igreja, não é? Parece que é mais bonito falar e usar o termo profético ou profeta. Parece que isso virou um adjetivo em muitas coisas que fazemos na igreja para que elas se tornem mais relevantes, mais importantes. Então, antigamente, a igreja tinha louvor. Agora, a igreja tem louvor profético. Você já ouviu isso? Né? Antigamente, a igreja tinha culto. Agora, ela tem culto profético. Antigamente, a igreja fazia atos. Atos dos apóstolos estão registrados na Bíblia Sagrada. Agora, a igreja faz atos proféticos. Não é? Tudo precisa ganhar esse adjetivo para se tornar mais espiritual, para ter uma certa relevância no nosso meio, e nós vamos nos acostumando com esta moda, não é? E talvez nos deixando levar por alguns enganos. E, pelo que eu vejo na Bíblia Sagrada, isso não é de hoje, essa atração, não é? Essa fascínio, não é? Esse certo fascínio por estas coisas não é de hoje. E já naquela época, na época de Ezequiel, esse problema estava, parece que, acontecendo também em Israel. E aqui nós temos uma profecia de um profeta chamado Ezequiel, mas um profeta de Deus, um profeta autêntico, com uma profecia autêntica. E o mais interessante dessa profecia de Ezequiel, que nós acabamos de ler aqui, é que ela é bem diferente das outras profecias que você encontra na própria Bíblia. Normalmente Deus levantava o profeta para trazer uma mensagem de advertência, de exortação, não é? Ao povo de Israel, que se desviava dos seus caminhos, que buscava outra direção, que se colocava debaixo de outros deuses. E Deus então levantava um profeta, porque o Espírito ainda não estava derramado sobre toda a carne, levantava um ou outro no meio do seu povo, segundo sua escolha, sua eleição, segundo critérios que cabem a Deus, levantava estas pessoas e colocava nelas o seu espírito, e elas então profetizavam, traziam a palavra de Deus ao povo, que normalmente trazia um direcionamento, uma exortação, uma palavra de correção, para que houvesse uma mudança de comportamento no intuito de salvar as pessoas de um destino pior. Esse era o trabalho do profeta. E assim eram as profecias que a gente vê aqui no Antigo Testamento. Mas esta de Ezequiel, ela tem uma característica um pouco diferente, porque Ezequiel não está falando de forma geral ao povo, ele está profetizando aos profetas. É interessante, né, nós olharmos para isso e vermos que foi necessário que Deus profetizasse aos profetas. Poderemos até colocar esses profetas entre aspas, embora não assim esteja na Bíblia. Por quê? É estranho, já que o profeta é alguém que ouve de Deus e fala o que Deus falou, concorda? Essa é a característica do profeta. Então, a princípio, quem fala com o profeta é o próprio Deus, diretamente. Mas ele levanta um profeta para profetizar aos profetas. Parece que esses profetas, então, não estão cumprindo o seu papel, porque Deus já não fala, ou talvez nunca tenha falado com eles diretamente, mas eles se auto-intitularam, se arrogaram como profetas. Então, a profecia de Ezequiel vem especificamente para esse grupo de pessoas, como vemos aqui no versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Ezequiel está recebendo uma profecia, a palavra veio a ele, e o que ele diz? Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. E aí ele diz, ouvi a palavra do Senhor. O que Deus está profetizando através de Ezequiel a estes homens, a estas pessoas chamadas de profetas, que estão agora recebendo de Deus, por Ezequiel, uma palavra. A profecia se resume praticamente nesta frase, ouçam a palavra de Deus. Parem de dizer o que vem ao coração e ouçam a palavra de Deus. Por quê? Estes profetas eram caracterizados, talvez por esta expressão,
como diz o verso 2. Quando eles profetizam, eles exprimem, como eles mesmos dizem, o que lhes vem do coração. Então parece que uma característica desses profetas é que na hora que eles iam profetizar para alguém, eles diziam assim: olha, estou sentindo no meu coração que você deve fazer isso. Você já ouviu isso na igreja? Você está diante de um profeta desse. Não é, irmãos? Como se tornou comum essa expressão, embora a Bíblia advirta a respeito dela. Porque a quem Deus está falando? Exatamente aos profetas que usavam esse tipo de argumento, diziam desta forma. E não é assim que Ezequiel fala. Ezequiel diz: veio a mim a palavra do Senhor. Eu estou te dizendo a palavra do Senhor, não o que veio ao meu coração. Até porque a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Muito sujeito a ser enganado e também a enganar. É enganoso em todos os sentidos, tanto para ser enganado, quanto também para enganar aos outros. Então é uma profecia para os falsos profetas. E falsos profetas, irmãos, estão espalhados pela Bíblia. Assim como há muitos profetas genuínos na Bíblia, há muitos falsos profetas também citados nela. E na igreja de Jesus não é diferente. Há profetas genuínos que profetizam a palavra de Deus. Mas há também muitos falsos profetas, e quanto mais o tempo se aproxima, mais eles se multiplicam, e que também têm falado apenas o que lhes vem ao coração. Muitos falsos profetas espalhados pela igreja do Senhor. Agora, eu queria olhar para esse texto junto contigo e pensar nesses falsos profetas e perceber que eles se ramificam em dois principais grupos que eu quero comentar aqui contigo. Quando falamos de falsos profetas, o termo pode ser muito abrangente. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam até falsos cristos, né? Você já leu isso na Bíblia? Falsos profetas, falsos cristos, né? Ministros fraudulentos, isso tudo é sinal dos últimos dias. Então, o termo falso profeta pode ser muito abrangente. Por isso eu quero ramificá-los em dois grupos, para que a gente entenda o que pode ser um falso profeta. Há alguns que nós identificamos de cara. Por exemplo, a Bíblia cita os profetas de Baal. Você já ouviu falar neles? Contra quem Elias lutou, não é? Os profetas de Baal são profetas e são falsos. Concorda comigo? São falsos. Mas por que são falsos? Eles são falsos porque eles falam mentiras em nome de Baal, um Deus falso. Então, isto os qualifica como falsos profetas. Mas, e os profetas que falam mentiras em nome de um Deus verdadeiro? O Deus Senhor Jeová. Existem profetas que falam mentiras, mas em nome de um Deus verdadeiro. Também são falsos profetas. Então, quando falamos de falsos profetas, não estamos só falando dos macumbeiros, né, dos profetas de Baal, daqueles que se relacionam com deuses estranhos e que falam bobagens, mas também aqueles que, em nome de um Deus verdadeiro, falam mentiras. E aí se encaixam aqueles que estão dentro de Israel, aqueles que estão dentro da igreja. Ezequiel não estava profetizando aos profetas de Baal, ele estava profetizando aos profetas de Israel. Eram falsos, embora falassem em nome de um Deus verdadeiro. Mas o fato de falarem em nome de um Deus verdadeiro não os torna verdadeiros, porque ainda são falsos. Então são esses os grupos que eu queria enumerar com você. E são esses do segundo ramo, que são o alvo da profecia de Ezequiel. Irmãos, o que isso traz de problema para nós? Os profetas de Baal, quando os identificamos, logo fugimos deles, não é? Logo os qualificamos. É evidente o que eles fazem, não é? É evidente a sua relação com o mal,
é evidente a sua malignidade, então eles não são muitos problemas para nós. Dificilmente alguém que conhece a Deus vai dar ouvidos a um profeta de Baal, só se realmente é muito sem vergonha esse crente, né, irmão? Mas normalmente ele vai logo identificar, isso aí é coisa do diabo, esse cara é doido e tal. E aí ele não vai dar trela para isso. Mas quando o falso profeta fala em nome de um Deus verdadeiro, esse causa prejuízo e causa confusão. Isso é interessante porque nós temos repulsa a um profeta de Baal, temos repulsa a um maligno e tal, mas de repente engolimos um falso profeta que fala em nome de um Deus verdadeiro. E ficamos receosos em questioná-lo, ficamos receosos em nos opor a ele e começamos a aceitar todo tipo de barbaridade dentro da igreja. É isso que tem acontecido. O problema não são os falsos profetas do Deus falso. O problema são os falsos profetas do Deus verdadeiro. É esses que estão causando problema dentro da igreja. E são esses que nós estamos tolerando dentro da igreja. E até nos confundindo a ponto de alguns de nós recorrerem a estes, pensando estarem recorrendo a Deus. Esse é o grande problema deste segundo grupo, porque estão misturados, são confundidos e por causa disso confundem também a muitos. A repulsa que temos por um profeta de Baal não se encaixa de repente num desses profetas falsos de um Deus verdadeiro, mas é contra estes que Ezequiel está aqui trazendo a profecia da parte de Deus. Esses falsos profetas de um Deus verdadeiro têm algumas características que Ezequiel menciona aqui, que nos ajudarão a identificá-los. Para quê? Para que você não seja confundido, para que você não fique aí, né, sem entender muito bem o que está acontecendo. A Bíblia revela, irmãos, para que você possa identificar um falso profeta de um Deus verdadeiro. Características. A primeira, eu já mencionei com você, é a que está no versículo 2. Falam o que vem do coração. Senti no meu coração. Meu coração está me dizendo. É algo como intuição. Você já ouviu falar nesse negócio de intuição? Bruxaria pura, né? E fala assim, não, aí tem a intuição feminina. O que é isso? É a bruxaria feminina? É a mágica das magas? É a mágica das bruxas? Não existe intuição, meu irmão. Ou Deus falou, ou Deus não falou. Ou ouvi a palavra do Senhor, ou não ouvi coisa nenhuma, estou aí ao meu sexto sentido. Você acredita em sexto sentido? Você está meio esotérico para o meu gosto. Sabia disso? Você acredita nas experiências sensoriais, paranormais? Você está muito esotérico para ser crente, sabia? É melhor você se definir. O que você quer da sua vida? Daqui a pouco eu vou ver pirâmide na sua mesa, incenso, horóscopo, né? Vou ver tudo na tua vida. Porque você vai abrindo espaço para estas coisas. Entende isso? Então, não há intuição, não há sentir. Que arrepio. Está sentindo o quê, meu filho? Está com algum problema? De repente é falta de couro. Não é, irmãos? Veio ao meu coração. Característica do falso profeta. Deus falou ou Deus não falou? Assim fala o profeta verdadeiro. Eu sinto, eu penso, eu acho, não tem, não funciona, mas é uma característica dele. Então isso já nos ajuda a identificar. E se eu identifico, veja bem, se você identifica um profeta de Baal, o que você faz com ele? Não vai bater nele, é claro que não. Né? Não pregamos intolerância religiosa. Todos têm que ser respeitados na sua fé, no seu posicionamento. É problema de cada um. Vão dar contas a Deus, não a nenhum de nós. Mas a Bíblia diz que eu não posso me misturar com eles. Não há comunhão entre luz e trevas. Não posso andar com eles, não posso sentar com eles, não posso comer com eles. Tudo isso a Bíblia fala para nós, concorda? Então eu logo repulso aquela aproximação.
E se eu identificar um profeta falso do Deus verdadeiro, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Porque não tem graduação entre os profetas falsos. O fato do falso ser do Deus verdadeiro não o torna melhor do que o de Baal. Entende isso? A minha relação tem que ser a mesma. Identifiquei, tenho que me afastar, tenho que parar de ouvi-lo, tenho que parar de buscá-lo, de ter relacionamento com ele. Então, essa é uma característica que deixa já um bom grupo definido por aí. Segunda característica, versículo 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, com letra minúscula, sem nada ter visto. Outra característica, seguem o seu próprio espírito. E por isso são loucos, como a Bíblia os qualifica. Deus os está qualificando de loucos. E qual é a origem da loucura? Ouvem o seu próprio espírito. Espírito com letra minúscula, porque se refere ao espírito do homem e não ao espírito de Deus. Quando a Bíblia se refere ao Espírito de Deus, coloca em letra maiúscula, Espírito Santo. Não é do Espírito Santo que estão ouvindo, embora digam que é do Espírito Santo. Mas isto veio do seu próprio Espírito, que certamente não é transformado, não é salvo, não é convertido. Porque a Bíblia diz que quando nos convertemos, nos tornamos um espírito com o Senhor. Então, certamente um falso profeta, mesmo sendo do Deus verdadeiro, não é um convertido, genuíno, autêntico. Porque, na verdade, aquilo que escuta é o seu próprio espírito e não o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Versículo 4, está escrito: os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. A raposa é sempre qualificada na Bíblia como um animal simbolizando a maldade, a astúcia, não é? Aquela má intenção. E raposas no meio das ruínas. Já pensou nisso, nessa característica? Irmãos, o profeta falso, ele tem mais sucesso quanto maior foi a ruína na vida da pessoa. Quanto mais arruinada a pessoa está, mais ela é um alvo do falso profeta. É assim, normalmente, que as pessoas procuram os centros espíritas de mesa para consultar seus entes queridos que já morreram. São motivadas pela dor, pelas ruínas em que se encontram a sua vida. Então, são facilmente enganadas por alguém que diz que tem o poder de trazer aquela pessoa para que com ela possa matar a saudade, bater um papo, não é? Então, o falso profeta se aproveita da ruína. São como raposas se aproveitando, enganando, se engendrando por meio das ruínas da alma humana fragilizada para oferecer a ela uma solução fácil para o seu problema. Todo falso profeta, mesmo os do Deus verdadeiro que conhecemos hoje, usam a mesma estratégia. Trabalham com a miséria humana para convencê-las. E assim temos visto na igreja do Senhor. Trabalham com a miséria humana argumentando: pare de sofrer, eu tenho a solução para você. Eu trago a pessoa amada em menos de 3 dias. Eu resolvo o seu problema. Traga-o para mim, porque eu dou um jeito na sua ruína. E a pessoa, quando está sofrendo, quando está com a doença terminal, quando recebe um diagnóstico do médico dizendo que ela tem mais 1 semana ou 1 mês de vida, ela começa a ficar num estado em que ela diz assim: o que vier é lucro, qualquer coisa eu quero. Se ela não tiver convicção da verdade, se ela não tiver essa convicção, por isso a fé é descrita na Bíblia como uma convicção. Uma convicção é uma certeza absoluta que não admite nenhum tipo de dúvida. Então, se ela não tiver isto, ela está sujeita a qualquer coisa. E é assim que muita gente fiel, membro de igreja, ouvindo a palavra tal, de repente, na hora do aperto, procura o boiadeiro. Na hora do aperto, procura essa gente que está por aí prometendo curas e milagres e outras coisas mais. Desde que, claro, você pague e pague muito bem. Não é verdade, irmãos? Então, raposas no meio da ruína humana, oferecendo alguma coisa. É como se você estivesse sedento num deserto e alguém vem com um copo cristalino
que parece água, mas sabe que tem alguns elementos químicos que parecem água, mas quando você bebe é ácido e te corrói por dentro e te mata em pouco tempo? É assim. Mas quando você está sedento, ávido por um pouco d'água, você bebe qualquer coisa, você nem pergunta a origem, não é? Raposas no meio das ruínas humanas, característica dos falsos profetas. Versículo 5. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Característica desse profeta que está sendo criticado por Deus: você não subiu os muros do povo. Aquilo que você disse a eles não serviu para que eles se protegessem, para que eles fechassem as brechas de sua vida. Muito pelo contrário, o que você disse a eles tornou-os ainda mais fáceis presas na mão do diabo, porque baixaram a guarda, porque você profetizou falsamente, você profetizou falsa segurança. Então, eles relaxaram na vida cristã, eles se relaxaram no relacionamento com Deus. Você não subiu os muros, porque você não se preocupa com as defesas morais dessas pessoas. Você se preocupa em receber delas fama, dinheiro, exaltação, aplausos, mas você não se preocupa com o destino delas, se elas serão enganadas, se elas serão ludibriadas, atacadas pelo maligno. Você não as ensina a subir os muros para tapar as brechas. Característica dos falsos profetas. Quando você vai na igreja de um falso profeta, dificilmente você vai ouvir algum alerta com relação à tua vida moral, pessoal, com relação a pecado. Quando se fala do pecado, é simplesmente como se fosse a causa da tua falta de dinheiro, da tua falta de saúde. É só isso que se fala a respeito disso. E aí ensinam a você que se você der algum dinheiro, de repente você compra a sua indulgência, recebe o perdão desse pecado e volta a ter saúde, volta a ter vida financeira equilibrada. Mas não se fala num lugar de falsos profetas a respeito de moral, a respeito de pecado, até porque a maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas querem ouvir que está tudo bem com elas, que elas podem continuar vivendo no pecado e que no final o céu vai ter uma vaguinha para elas. Elas querem ouvir que elas podem continuar dizendo besteira, falando palavrão, fazendo tudo o que querem, que no final há uma vaguinha para elas no céu. Então o falso profeta jamais vai falar a respeito dessas coisas e Deus o censura por isso. Você não levantou os muros de Israel, é a reprimenda de Deus. Versículo 5, não subistes as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor, como está escrito aqui, irmãos. Foi isso que eles fizeram, e isso que está sendo criticado por Deus. Versículo 6, tiveram visões falsas e a adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Característica principal e notória dos falsos profetas, mesmo os do Deus verdadeiro, é que eles mentem e têm visões falsas. E as visões são tão falsas que alguns deles acreditam na própria mentira. Você já ouviu falar daquele mentiroso que mente tanto que ele começa a acreditar na sua própria mentira? Essa é a situação de alguns desses falsos profetas. Ele mente tanto, está tão acostumado a mentir as histórias que ele conta, que depois a sua mente acaba aceitando-a como verdade no mundo paralelo imaginário, que só existe dentro da sua própria cabeça. E a evidência disso é o que diz o texto, porque eles falam e esperam o cumprimento da palavra que ele sabe que é mentirosa. Veja só que engano terrível, irmãos. Mentira em cima de mentira e falsidade em cima de falsidade é a característica desses. E o pior é que mentiras convencem pessoas.
convencem. Irmãos, nós estamos vivendo, como eu disse quarta-feira, os últimos dias. E as coisas estão ficando cada vez piores, e quando a gente acha que já viu tudo, a gente vê mais uma coisa. Eu pensava que eu já tinha visto tudo. Aí eu já tinha preparado essa mensagem, e depois disso eu vi mais uma coisa, né? Depois da mensagem pronta, eu vi mais uma coisa que me chamou muita atenção e achei muito curioso. Está no Facebook aí de muita gente, né? A apóstola do sol. Você viu essa, meu amado? Não viu? Depois pesquisa na internet. Internet é uma bênção, né? Te dá um retrato de tudo que é loucura do nosso mundo. A apóstola do sol, uma garota, deve ter uns 20 e poucos anos, até bonita a menina, é a apóstola do sol, dizendo que ela é o cumprimento da profecia em Apocalipse, e que ela faz milagre, ora forte, ela se veste no culto com uma toga, igual um padre, né? Assim os cultos são feitos, mas o especial é quando a sexta-feira é 13. Aí, amado, quando a sexta-feira é 13, isso está lá no perfil dela, no Instagram, em tudo que é lugar, aí a roupa é especial, porque a oração e a reza é forte. Porque na sexta-feira 13 tem que amarrar tudo que é demônio que está solto por aí. E quando você vai ver, a igreja é grande, está cheia de gente, tem gente dizendo que foi curado, que foi isso, que foi aquilo outro. Povo de Deus, ouvi a palavra do Senhor. Os últimos dias, diz o Senhor, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Se possível. Tamanha é a artimanha do maligno, o poder do engano nos dias que estamos vivendo. A advertência de Jesus ela é clara. E por que existem pessoas reverenciando uma figura desta? Por quê? Essa é a pergunta. Ouvir a palavra do Senhor. E uma sexta característica dos falsos profetas ensinada no texto está no versículo 10 até o versículo 12. Diz assim: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede, e os profetas a caiam, dize aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, tu, vento impetuoso, irromperás. Ora, eis que, caiando a parede, não vos dirão onde está a cal com que a caiastes. Olha o que Deus está dizendo. Andam enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. Característica desses falsos profetas: ensinam falsa segurança. Falsa segurança quando na verdade não há segurança nenhuma. Até porque as pessoas que ouvem esta voz profética não podem jamais ser seguras, porque não têm a salvação. A única coisa que nos dá segurança é a certeza da salvação, irmãos. Essa é a certeza, é a convicção de fé que temos. Mas a certeza da salvação não é um cheque em branco para que eu faça o que eu quiser fazer. Porque embora eu creia na salvação eterna, eu também creio que aquele que é salvo, verdadeiramente salvo, não vive na prática do pecado. Porque se vive, não é salvo. Nunca experimentou, nunca conheceu, nunca recebeu a verdade da salvação. Então, a característica desses profetas é que eles apregoam uma segurança quando não há segurança. Talvez sejam aqueles que digam, você já é salvo, pode fazer o que você quiser, que embora você faça qualquer coisa, no final, Deus vai te dar uma chancinha e a porta do céu estará aberta para você. Característica dos falsos profetas: paz, segurança, quando não há paz, quando não há segurança. Ensinam uma falsa segurança e acabam, por isso, disfarçando o pecado.
como se ele não fosse tão grave assim, não fosse tão sério assim, e que a graça e o amor de Deus são muito maiores do que qualquer pecado, e de fato o são, porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isto não me dá autoridade para continuar pecando. Muito pelo contrário, o amor de Cristo me constrange a ponto de eu saber que não o mereço, e por isso não querer viver ainda na prática do pecado. Querer que o pecado seja cada dia mais extirpado da minha vida é uma característica de um salvo, irmãos. Não se conformar com o pecado e com a prática dele, achando que há uma falsa segurança de que, de qualquer maneira, será salvo. Entenda isso, e é isso que também caracteriza um falso profeta. Alguns ensinam até que é possível viver na prática do pecado, como eu disse, ter a vida eterna. Abra comigo Efésios capítulo 5. Só para esclarecimento e complemento, Efésios capítulo número 5, leia comigo o versículo 5 e o versículo 6. Está escrito assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, a ira de Deus não vem sobre os filhos de Deus, mas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E o que caracteriza um filho da desobediência, irmãos? Essa é fácil, é desobedecer. É ou não é, irmãos? O que caracteriza um filho da desobediência é que ele desobedece como prática de vida, constantemente. Um filho de Deus, não. Um filho de Deus pode até desobedecer, mas é eventualmente, acidentalmente em sua vida. Por isso diz a Bíblia: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Mas sobre os filhos da desobediência virá a ira de Deus. E o que o texto diz no versículo anterior é que nenhum incontinente. O que é um incontinente, irmãos? É quem não consegue se conter, não consegue se manter, não consegue se preservar. Nenhum deles entrará no reino dos céus. Nenhum impuro, nenhum avarento, nenhum idólatra, nenhum, porque é um filho do engano e da desobediência. Mas Paulo diz no verso 6, ninguém vos engane com isso, ninguém vos engane com esse discurso. De quem Paulo está falando? Do falso profeta, do Deus verdadeiro, que entra na igreja e que tenta enganar um ou outro, com esse discurso de paz, de facilidade, de tudo bom, de prosperidade, disso, daquilo outro, que está tudo bem, tudo às mil maravilhas, pode viver do jeito que você quiser, que está tudo em cima. É a característica final mostrada aqui no texto a respeito do falso profeta. Mas o texto de Ezequiel, ele ainda é mais profundo, porque, além de apontar o erro, através de Ezequiel, Deus declara a sentença punitiva. Deus declara qual será a punição para o falso profeta. Eu e você não temos que punir ninguém. Amém, irmãos? Não cabe a nós punir ninguém. Por maior que seja o erro visto, cabe a nós alertar, apontar, identificar, como Paulo fazia, dar um nome, dar um endereço, CPF, tudo bonitinho. Cabe a nós fazer isso, porque assim Paulo fazia quando identificava um erro na igreja que pudesse corromper os demais. É melhor perder um do que perder 100. Então Paulo identificava aquela pessoa, aquele erro, muito bonitinho. Mas não cabe a nós punir ninguém. Não cabe a nós aplicar juízo sobre ninguém, porque juízo cabe ao Senhor. Talvez até uma punição eclesiástica caiba, não é? Desqualificar a pessoa do seu cargo na igreja, da sua posição, isso cabe. Mas punir no sentido de juízo não cabe, porque isso cabe a Deus. E Deus diz que dará juízo a estes falsos profetas. Versículo 9
Diz assim no capítulo 13 do livro de Ezequiel: minha mão, diz o Senhor, será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel. Podemos trazer para a nossa realidade: não serão inscritos no livro da vida, nem estarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Deus está aqui promulgando uma sentença punitiva para esses falsos profetas e uma punição espiritual, dizendo: eles não serão considerados, eles não serão inscritos, eles não farão parte do rol, eles serão riscados, é o que Deus está afirmando. Isso é uma punição espiritual, ainda não houve prejuízo, apenas tiraram, se bem que esse é o maior prejuízo, né? Qual é o maior prejuízo do que não ter o seu nome inscrito no livro da vida, né? Mas é espiritual a punição. E que mais? Diz o verso 13: portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para os consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo? Ele disse que esses profetas construíam como uma parede, mas uma parede caiada, mal feita, mal acabada, que não protege, que não guarda, que não cerca, não é? E Deus diz: esta mesma parede, esta edificação, esta obra destes falsos profetas, eu as derrubarei com um vento impetuoso que eu soprarei no meu furor, está aqui dizendo o Senhor. E outra, ele diz que quando esta parede for derrubada, o que vai acontecer? Serão expostos os seus alicerces. E normalmente nós não enxergamos o alicerce da parede, não é? Você, quando olha, você só vê a parede, mas normalmente a parede vai mais para baixo daquilo que você está vendo, não é? Os alicerces estão por baixo, os alicerces estão escondidos. E o que Deus está dizendo é que, além de derrubar a parede, Ele vai mostrar o que está escondido. Como disse e ensinou Jesus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Os alicerces serão expostos, porque são alicerces errados. Qual a base do falso profeta? Qual o alicerce aonde ele enraiza a sua doutrina, a sua vida, o seu ensinamento, a sua profecia? Certamente não é o Senhor. E isso será exibido quando o juízo de Deus acontecer sobre essa gente. Versículo 15 e versículo 16 diz: assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram. E vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Finalmente, a promessa é a destruição, tanto dos profetas, quanto da parede que caiaram, ou seja, da obra que fizeram. A promessa de juízo de Deus é: contra os profetas, destruição. Contra a obra que edificaram, também destruição. É o que o Senhor está prometendo como juízo para estes. Irmãos, por que Deus nos falou isso essa manhã? Porque nós estamos sujeitos a confusões, quem sabe até enganos, alguns que não são firmes, que não têm ainda convicção de fé, estão aí sujeitos a serem enganados por lobos vestidos em pele de cordeiro, com palavras de lábia boa, não é? Trazendo algo na sua dor, no seu problema, para te enredar, para te enganar, e para trazer de você para debaixo dessa parede caiada, que será derrubada, e quando for, cairá em cima da sua cabeça. Então Deus está nos falando essa manhã, irmãos, porque para nós há uma advertência. Porque Deus expôs essa profecia por Ezequiel, se ela era só para os profetas. Podia então Ezequiel mandar essa carta e mandava entregar na casa de cada um. E a gente não precisava nem saber disso na Bíblia.
Mas isso está na Bíblia como um alerta para nós, para que a gente possa identificar, para que a gente possa abrir os olhos e enxergar aquilo que no futuro será mostrado quando os alicerces foram expostos. Mas aí, meu amado, se você estiver debaixo desse muro, já era, porque quando ele cair, ele caiu na sua cabeça. Então Deus está nos alertando hoje, porque a nossa postura e a nossa posição é de alerta. E a nossa arma maior é a palavra de Deus. É como termino aqui contigo dizendo o que disse Ezequiel no versículo 2. Diz assim: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprime como dizes o que lhes vem do coração. Qual a palavra depois? Ouvi a palavra do Senhor. Para você não ser enganado, para você não ser confundido, só há uma solução para nós: ouvir a palavra do Senhor. Escute a palavra de Deus. Não dê ouvidos aos homens com suas doutrinas, filosofias, a ouvir a palavra do Senhor. Ela é a verdade que liberta. Ela te livrará do erro, do engano, de ser enganado, de ser passado para trás, de negociarem com a sua alma. A palavra do Senhor abrirá os teus olhos para que você enxergue e veja com clareza. Amém? Ouvir a palavra do Senhor.